Pessoal, então vamos embora. A gente vai falar um pouco da nossa realidade hoje em dia, que é a termografia. Eu vou ser bem sincero, modéstia à parte, não tem nenhum de nós aqui a maior referência, nenhum de nós aqui é a maior autoridade no assunto da termografia. A gente continua aprendendo, continua entendendo de como usar, mas ela é uma ferramenta para nós, ela é extremamente importante no dia a dia, como um controlador de carga interna, como uma maneira para a gente poder entender as características do organismo, do corpo humano, quando ele é submetido a uma carga, quando ele é submetido a uma interferência de algum treinamento, quando ele é submetido a um processo, a um jogo, no caso. A gente vai citar um pouquinho alguns casos que a gente tem com os atletas de futebol. Então, eu acho que a gente vai conseguir mostrar para vocês, e a gente vai mostrar em loco, ao vivo, uma termografia em tempo real, tá? A gente vai conseguir fazer isso, a gente preparou isso aqui e a gente vai analisar junto essa termografia, obviamente de uma maneira mais rápida, um pouco mais sucinta, mas a ideia é vocês terem acesso e observarem e entenderem essa tecnologia, de que maneira a gente vem usando e de que maneira a gente vem usufruindo disso, tá? Então, um pouquinho da minha história aí, para quem não me conhece, minha formação em fisiologia do exercício. Eu estou na profissão, na área, há mais de 20 anos, trabalhando grande parte da minha carreira dentro dos clubes de futebol, mas hoje minha maior responsabilidade é em gerir performance. Tá? Então, eu sou um gestor de performance, uso a fisiologia e treinamento esportivo para otimizar a performance de alguns atletas e também de pessoas que buscam a gente aqui no dia a dia, na clínica, que está na clínica agora, inclusive, nesse momento, que buscam a gente no dia a dia para poder melhorar a sua performance independentemente do que elas buscam. Se é melhorar uma corrida de 5 km, se elas querem fazer uma meia maratona, se elas querem fazer uma maratona, que jogam futebol de final de semana, enfim, a gente tenta trazer os elementos do treinamento esportivo, da fisiologia do exercício, para atletas e para pessoas que não são atletas, mas que buscam estarem bem preparadas. Vamos lá então. Então, falar um pouquinho de termografia. A gente dividiu aí em 3 tópicos rápidos, né? Os princípios básicos, os modos de transferência de calor e as aplicações práticas e técnicas de monitoramento, tá? Confesso que a gente não vai ficar muito preso na parte teórica, tá? Mas a gente vai ficar mais atento a uma questão prática, a um estudo de caso que a gente quer mostrar e algumas técnicas que a gente tem usado e tem percebido com a melhora, com as intervenções do treinamento e com as intervenções da ciência do esporte em cima da termografia. Então, rapidamente, a gente entende que a termografia ela acontece, ela inicia lá para os anos de 1800, né? Um astrônomo alemão, ele, ao observar a luz solar passando por vitrais com diferentes cores, ele entendeu uma divisão dessas cores e, principalmente, uma mudança de temperatura quando essa luz solar, quando essa radiação passava por esses vitrais, no caso. Eu acho que vale uma metáfora, né? Todos nós, quando usamos roupas um pouco mais escuras, em ambientes mais quentes, um dia de mais sol, sentimos muito mais calor quando nós estamos com roupas mais claras. Então há uma relação muito óbvia com a absorção e a captação dessa energia, desse calor, quando estamos em áreas um pouco mais quentes, um pouco mais escuras. O que é a termografia? Tá? É a medição não invasiva da temperatura da pele, basicamente isso. A ideia da termografia é justamente identificar áreas com mais ou menos calor dentro do organismo e do ser humano. Ela surge lá atrás, na área mais de indústrias e
análise de fragmentos para identificar possíveis desgastes de peças em zonas petrolíferas ou grandes indústrias, para poder entender que áreas podem estar sendo estão causando um dano, estão tendo um dano ou ficando mais radiante, que podem demonstrar um problema para o futuro. Com o passar do tempo, a tecnologia vem evoluindo e com a ciência e a medicina do esporte, a gente não, quer dizer, os grandes cientistas trouxeram a termopixelografia para a análise do corpo humano. Então, aonde basicamente ela é aplicada? Um detalhe importante. É sabido que cada ponto no universo tem uma temperatura específica. Ou seja, esse computador aqui, ele tem uma temperatura específica, o teclado tem uma temperatura específica, a mesa tem uma temperatura específica, e essa transferência de calor, elas são únicas de cada peça que existe na unidade. Então, a termopixelografia ela é usada bastante também no conceito de guerra no mundo. Então, por exemplo, o exército americano usa a grande parte das bombas, né, termográficas, são aquelas bombas que têm utilização certeira do ponto, né, de ataque. Primeiro analisado a área de calor onde ele quer ser atingido, é mapeado, direcionado aquela bomba para aquela região, e ao ataque e a explosão onde eles estão buscando. Então, a gente dá aqui no slidezinho que está mostrando, é usada dentro da indústria para identificar pontos de desgastes de peças, né? Identificação, na verdade, a termografia, no corpo humano, lá no início, ela surge para identificar possíveis câncer de mama, no caso, áreas um pouco mais quentes relacionadas a tumores. E aí, de novo, falando a gente trouxe, mas a ideia é trazer a termografia para analisar o corpo humano e tomar decisões em cima disso, ou seja, entender áreas mais quentes e áreas menos quentes para a gente poder tomar decisões em cima disso. Então, o objetivo principal é você pegar a análise de uma câmera que tem um poder infravermelho que a olho nu é impossível identificar e tomar decisões em cima de dados coletados em cima daquilo. Ou seja, eu preciso identificar dentro de uma análise áreas que têm mais e menos calor. Tem um estudo agora que mostrou uma análise termográfica em diferentes ações do corpo humano, em diferentes valências e treinamentos do esporte. Então, por exemplo, uma termografia basal, uma termografia em exercício de força clássico, onde você tem áreas mais vermelhas, bem direcionadas nos músculos que foram treinados, um exercício de endurance, onde você tem aquela hiperradiação espalhada, mais difusa pelo corpo inteiro. E engraçado, quando eles mostram essa atividade de hiperradiação nos treinos de velocidade e potência, você tem áreas mais hiporradiantes, ou seja, de menos calor. Então, mostra que o treino de velocidade é um treino que menos danoso num primeiro momento, lógico, obviamente. 8 horas depois, 12 horas depois, são identificadas áreas mais hiperradiantes, causadas pelos danos do treinamento, do exercício, das quebras das fibras e dos processos inflamatórios que são causados. Legal mostrar, a Isa separou esse slide, Isa à esquerda, né, mostrando a análise termográfica com o passar dos anos na ciência como se fosse ciência médica, né? Análise, assim, no caso aqui, identificação de câncer, né? Então, se vocês olharem aqui o gráfico, talvez quem estiver no YouTube está olhando um pouquinho mais calmo, mas é um gráfico mostrando uma linha do tempo dos anos 1965 até agora, o contemporâneo, como a análise termográfica ela vem crescendo, ou seja, e como tem estudos, publicações, e em azul aqui são estudos na plataforma da Medline, em vermelho, estudos e publicações no Google Scholar, como tem trabalhos mostrando o número de interesses e publicações em cima de identificações da área médica sobre a termografia. E aqui do lado, as publicações de termografia
até os anos atuais no esporte. Então, ou seja, você tem um gráfico aqui nos anos 60, 1960, 1970, dois, quatro artigos na década, hoje para mais de 4.220 artigos, ou seja, a ciência do esporte direcionando totalmente o seu, entendendo que a termografia ela é uma ciência e uma ferramenta importante para controladores de carga, tá? E aí é importante ver um artigo que a Isa separou sobre a termografia em 3 ligas importantes no mundo: a La Liga, a Liga Nossa, que é a Liga Portuguesa, e, e o Brasileirão, tá? Eu, particularmente, uso com os meus atletas que eu faço a gestão, eu uso a termografia para identificar e prevenir e preditar uma possível chance de uma lesão. A gente fala que a prevenção de lesão ou a predição de lesão, ela é difusa, ou seja, eu preciso de N fatores, uma série de fatores para poder identificar isso e ter a certeza que eu vou acertar e diminuir a chance dessa lesão. Mas, em relação à termografia, esse estudo mostrou que na La Liga houve uma redução, ou seja, uma diminuição de quase 70% de chance de ter uma lesão, ou seja, dados que eles coletaram, informações que eles coletaram, a ideia de fazer análise termográfica como uma avaliação de prontidão, avaliação de controle de carga, fez com que eles reduzissem, eles minimizassem 70% das possíveis lesões musculares que poderiam acontecer na temporada. Na Liga Nossa, na Liga Portuguesa, 74%, e aqui na Liga Nacional Nossa, no Brasileirão, 63%. Então, ou seja, hoje já é um consenso dentro da área do treinamento esportivo, principalmente no futebol, grande parte dos clubes, ou a maioria dos clubes no Brasil, e principalmente na Península Ibérica, ali região da Espanha, Portugal, usa a termografia como um grande e importante controlador de carga para entender os processos inflamatórios causados pelo treinamento e pelo jogo em atletas de futebol. Aí vai um pouco da minha experiência. Não acredito que só a termografia entrega essa informação. E a gente precisa cruzar essa informação com uma avaliação bioquímica, uma avaliação de prontidão de questionário, entender possíveis dores, ou seja, eu preciso cruzar uma avaliação neuromuscular, eu preciso pegar toda a minha gama de possibilidades que eu tenho de uma avaliação de prontidão, mais a termografia, para poder ter uma análise assertiva do que a gente pode fazer em relação a isso. 3 pontos importantes que a termografia hoje é usada e aqui a gente acaba usando no nosso dia a dia. Primeira coisa, na prevenção, tá? Então, a gente mostrou no artigo anterior uma possível redução nas chances de uma lesão em temporadas regulares em 3 ligas importantes. No suporte diagnóstico, aqui na clínica, a gente usa muitas vezes a parte médica para ajustar ou para entender ou para auxiliar num diagnóstico possível de uma avaliação clínica do ortopedista médico da clínica, e ao mesmo tempo acelerando o tempo de recuperação e decisões para retorno ao treinamento ou para liberação para jogo. Então, eu tenho um objetivo de prevenção, eu vou ajustar suporte diagnóstico junto com a área médica, e aí um acompanhamento de controlador de carga. Aí sim é um controlador de carga importante para a gente poder controlar isso. Isa, a gente vai. Vamos mostrar um estudo de caso aqui? Vamos? Eu consigo entrar aqui? Sim. Mas eu vou abrir para vocês um acompanhamento aqui em tempo real do que é uma licença poética para o pessoal do Apollo. Deixa eu mostrar para você aqui. Só um segundo, estou abrindo aqui, vocês vão. Quem estiver aqui no meu Instagram vai acompanhar, tá? Eu vou sair um pouquinho. Então, quem estiver acompanhando. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem uma série de dados de identificação e de controle e de análise durante
a temporada e os controladores de carga. Então, se vocês olharem aqui, se estiverem de olho na tela, eu virei aqui para vocês poderem acompanhar. Imagina que aqui eu tenho uma série de dados durante a temporada. Então eu tenho dados de controle de carga, eu tenho dados de pós-jogo, eu tenho dados de pré-jogo. Então, lembra quando eu falei para vocês que um dos objetivos principais da termografia do controle da prevenção, do acompanhamento da evolução do atleta? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, esse aqui é como se fosse um pós-jogo, tá? Então eu tenho um pós-jogo com um atleta bem hiperradiante, tá? De anterior, eu vou colocar esse mesmo pós-jogo aqui, ó. Esse mesmo atleta bem hiperradiante de isquiotibiais. Então, baseado nessa informação aqui, é importante a gente tomar as decisões corretas e entender o que esse atleta está precisando, quais são as estratégias que a gente vai utilizar com esse atleta durante a próxima sessão de treinamento. E aí, obviamente, a gente tem um dado basal dele, um dado máximo, tá? Eu vou abrir aqui essa, se vocês olharem aqui essa zona, quando eu colocar em zona quente, o próprio software me mostra o que é o máximo dele e o que está sendo agora nesse momento. Então, por exemplo, nesse caso, para esse jogo, ele estava atingindo em áreas de calor quase 100% do que ele já atingiu no seu máximo, tá? Então, é importante entender que para essa análise, ele estava com um índice de fadiga muito próximo que ele já tinha quase atingido no seu máximo durante a temporada. Então, para aquele momento, eu precisava intervir e ter uma ação de recuperação para poder não causar um dano para ele durante aquela semana, na semana de pós-jogo em relação ao próximo jogo, ou seja, o match day mais um, mais um, mais dois, e aí mais três, depois o match day menos três, menos dois, menos um e o dia do jogo. Mas eu também quero mostrar para vocês uma forma de a gente usar também a termografia como controle de uma evolução de um processo de inflamatório pontual. Ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Então eu tenho aqui um processo inflamatório pós-trauma, tá? E aí a gente tem a termografia num outro momento mostrando as intervenções que foram feitas e a evolução daquele caso. Então, no caso, a gente tinha uma área hiperradiante na região da sindesmose, e num segundo momento, a gente tem uma evolução baseada nas estratégias de recuperação, onde esse atleta já não apresenta mais uma área hiperradiante na evolução da sindesmose. Então, se vocês olharem, comparando aqui o gráfico, mostrando, se eu colocar aqui uma zona quente, esse ponto mais alto, ele está bem, ou quase ilusório nesse ponto aqui, menos importante. Então, só para vocês acompanharem especificamente na região da sindesmose, ó, eu tinha 24 horas antes um processo inflamatório tibial causado pelo exercício, e aí em cima das ações de recuperação, você tem uma diminuição desse processo inflamatório e uma diminuição desse processo inflamatório. Então, no caso aqui, a gente usou a termografia como controle de carga, controle da ação. A gente vai fazer uma termografia em real time agora? Vamos achar alguém lá embaixo? Quem que será? Será que alguém está apto para fazer essa? Pessoal, quem que... o Conceito entrou aqui na live, ele está aqui do lado, ele poderia fazer, hein, mano? Peraí. A gente vai botar aqui. Vocês vão... Quem está no YouTube está acompanhando em tempo real aí uma termografia. Eu vou abrir até a câmera aqui. Você tira para essa cadeira, por favor? Olha lá, quem está podendo ver ali, ó. A gente está com a câmera linkada. Eu vou virar para vocês aqui, ó. Parece lá, Gu, só para a turma ver como que... Então, ali a gente está ao ponto onde a gente vai fazer a avaliação. Eu vou até virar um pouco mais esse computador, para o pessoal poder ver aqui. A gente vai analisar em tempo real, a gente vai fazer em tempo real uma termografia, tá? Pessoal, quem nunca viu, vai acompanhar aqui pelo meu Instagram uma avaliação em tempo real de uma termografia. Então, o Luiz jogou domingo, tá? Treinou. O que você treinou de diferente? O que você treinou hoje? Ontem eu fiz anterior, quadríceps, agachamentos, legal. Então vai ser jump. Então vai ser
coisas. Luiz, isso. Eu vou pedir pra você subir bem essas shorts. E aí você vai colocar a mão lá em cima. Não quero ver teu braço, tá? Isso, sobe bem os shorts. Beleza. Lembrando que o ambiente da sala está controlado, tá? Isso. Faça um pouquinho as duas pernas. Quem tiver no Instagram tá vendo. Quem tiver no YouTube tá vendo também. Ó, então mão no peito, vem um pouquinho pro seu lado direito. Esquerdo, ponta atrás. Aí, acerta os pés, ponta do pé para dentro. Afasta um pouquinho mais as duas pernas. Um pouquinho pro lado direito e esquerdo aqui. Isso, Luiz. Boa. Travou. 3, 2, 1. Fica. Legal. Então, em tempo real, a gente vai fazer essa análise do Luiz aqui, ó, tá? Então, estou coletando informação. Quem estiver vendo aí pelo Instagram, tá vendo como que a gente faz. Quem estiver vendo pelo YouTube, Luiz pode ficar de costas. Thaís, orienta ele para mim já na posição certa. Então, peraí. Legal. A gente está com o computador um pouquinho pesado, tá, gente? Porque a gente está aberto em live, aberto no Instagram. Então, às vezes... Fala. Qual câmera está usando em custo zero? Qual câmera a gente está usando? A gente está usando uma câmera chamada Optimitriz, que é uma câmera alemã. Ela custa no mercado brasileiro cerca de 35, 40 mil reais. No mercado europeu ela está custando cerca de 4 mil euros. Legal. Tá dando para ver bem aí, né, gente? Então a gente está conseguindo analisar legal aqui. Excelente. Então o que eu fiz? Eu dividi o Luiz em 4 quadrantes, tá? Anterior da perna direita, anterior da perna esquerda, panturrilha ou perna da perna direita, panturrilha ou perna tibial anterior da perna esquerda, tá? Então eu envio esse dado ele sobe para mim no Maluf e a gente vai repetir. Vamos fazer agora a avaliação de posteriores. Luiz está posicionado, excelente, cara, muito bom, muito bom. Um pouquinho para o lado esquerdo, Luiz. Contrário, desculpa, é que eu tô numa tela aqui, tá muito louco. Aí, boa, travou. 3, 2, 1, foto foi. Boa, Luiz, já era. Fica aqui pra gente analisar os teus dados, tá? Mais uma pergunta. Pode perguntar. Temperatura do ambiente e o tempo que o indivíduo fica no ambiente interferem? Na verdade, assim, tem por experiência, tá? Se o indivíduo não pode não estar muito tempo sentado em um ambiente tão quente, momentos antes, tá? Se estiver sentado, estiver numa mesma posição, ele acaba interferindo. Obviamente, a sala tem que estar numa temperatura, a mesma temperatura assim, sempre, uma temperatura próxima do ambiente, mas a gente gosta de deixar a temperatura em torno de 23 graus, algo do gênero, tá? E qualquer interferência externa da pele vai interferir na avaliação. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Bom, o pessoal está conseguindo ver aí? Agora está conseguindo ver pelo Instagram? Tá bom. Vamos embora. Agora vamos analisar, né? Vamos analisar isso aí. Então a gente está com o Luizão aqui em tempo real. Legal. Vamos ver aqui. A gente acabou de fazer a... Fica aí, Luiz. O que você se vê, cara? Lembrando que o Luiz jogou domingo. Treinou perna ontem. Treinou perna. Tá, hoje ele só correu. Então vamos lá. Então, peraí. Então vamos embora. Tá. Se a gente pegar aqui os dados do Luiz hoje, ó, e analisar aqui junto de uma avaliação, do processo de avaliação, esquece esses dados aqui atrás, que são dados que não tem nada a ver com o Luiz. Mas, se a gente pudesse tomar uma decisão sobre as informações, essa área aqui está um pouquinho mais quente, ela pode estar comprometida, porque ele estava de shorts e tal, tem o tempo inteiro agora, a gente pegou de última hora para poder avaliar ele, então pode estar um pouquinho comprometida por esse calor da pele. Mas analisando como um todo, o Luiz hoje tem um pouquinho, você treinou estibiais? Mas essa aqui pode ser um residual do teu jogo, ó. Os dois posteriores da coxa. Hoje, né, sentiu. Então aqui, ó, fica bem claro que a gente tem um pouquinho dessa região dos isquiotibiais um pouquinho mais hiperradiante. Óbvio, de novo, a gente não tem os dados do Luiz anteriormente. E um pouquinho da panturrilha direita. Vocês tomam algum trauma aqui, alguma coisa? Não, panturrilha direita? Nada. Mas um pouquinho mais hiperradiante a panturrilha direita do lado medial.
drops, né? Treino drops, então usou bastante esse reflexo miotático, as duas panturrilhas um pouco mais ativas. Alguma dúvida, pessoal? Deu para acompanhar direitinho? Obrigado, Luiz. Valeu. O Luiz está dando treino aqui, então só apareceu. Obrigado. Valeu. Obrigado por ter participado. Então, assim, com qual frequência a gente usa a termografia nos atletas? Como controladores de carga ou quando a gente busca ou tenta ter uma intervenção ou busca uma lesão? Quando a gente busca entender se há uma suspeita, que a gente quer fazer uma análise de um processo inflamatório, entender se há uma lesão naquele ponto, ou como controlador de carga, como entendimento de que a gente pode estar achando um possível problema ou uma tomada de decisão que a gente possa ter no próximo jogo. Mais alguma coisa aí, gente? Lembrando que a termografia ela é mais uma ferramenta de controle de carga interna, tá? Então, na verdade, as áreas hiper ou hiporradiantes, elas aparecem de acordo com a carga externa submetida pelo atleta. Então, áreas hipo e áreas hiperradiantes, elas precisam igualmente serem analisadas e tomar decisões em cima delas, tá? Tanto áreas de calor como áreas com menos calor. Oi. Legal, tá. Eu várias vezes para intervenção, no caso. Então, eu já usei a termografia para intervenção de pré-treino, tá? Já usei a termografia para intervenção de decisão se aquele atleta estava apto ou não para aquela sessão de treinamento. E já usei a termografia de diagnóstico, de identificar uma possível área hiperradiante segundo uma queixa de um atleta em cima de uma possível lesão ali. Então a gente já fez, eu já usei como diagnóstico e uso como tomada de decisão em cima de dados coletados. Ou seja, eu tenho dado e eu transformo ela em informação. Lógico. Como estabelecer uma rotina com o clube de futebol? Acho que você pode entrar um pouquinho no assunto também de como estabelecer uma conexão com o clube de futebol. Legal. A gestão individual em cima de um clube. Eu acho que o grande da questão é o clube precisa estar aberto e quem está desse lado precisa ter muito bom senso. Acho que é a grande relação. E as informações. Eu preciso passar as informações para o clube e o clube precisa passar as informações para mim. A gente precisa tomar as decisões juntos. O produto final é o atleta, o produto final acaba sendo o time. Então, como criar um elemento de relacionamento com o clube, uma troca clara, transparente e honesta de informação de todos os lados. Bom, a gente tem poucas pessoas agora, acho que muita gente já saiu, mas a gente vai colocar isso. Muitas pessoas se inscreveram e estão no nossa Masterclass no WhatsApp. A gente está lançando um curso, e dentro desse curso, ele é presencial, vai ser no dia 6 e 7 de maio. A gente vai falar um pouquinho da termografia, mas também a gente vai falar de todas as avaliações que a gente usa para poder identificar o perfil atlético e entender de que maneira a gente trabalha com os nossos atletas, os nossos clientes. Hoje nós recebemos aqui o Lucas Braga dos Santos para poder traçar o perfil atlético dele. Ele vai iniciar com a gente um trabalho de controle, um trabalho de monitoramento, de gestão individual de performance. E a ideia é vocês aprenderem, a ideia é que vocês tenham acesso no quais são as principais ferramentas que o mundo hoje usa para identificar performance e trabalhar performance. Tá? Então a gente vai mostrar para vocês em 2 dias avaliações indoor e avaliações outdoor. A gente vai ter uma parte do curso que vai ser aqui na clínica e uma parte do curso que vai ser em campo, em cima dos dados que a gente coletar, tentar entender qual é o perfil e como trabalhar com esse atleta baseado nos dados que a gente coletou. Tá bom? Dia 6 e dia 7 de maio vai estar no nosso link ali do GJ e a gente vai acabar divulgando, vou acabar soltando as informações para vocês poderem fazer a inscrição e estar com a gente nesse dia, tá bom? Desculpa aí um pouquinho da nossa primeira live envolvendo YouTube, Instagram, uma série de coisas, mas acho que a gente conseguiu entregar algumas ferramentas. Aqui atrás, ó, tem 2 pessoas que tiveram
trabalharam no backstage, Gustavo e a Isa, que estiveram com a gente o tempo todo aqui nessa live. E, bom, fica o convite aí para os nossos próximos encontros. Beijo e abraço para todos. Fiquem atentos às novidades. Tchau, tchau.